pessoal, tudo bem? Professor Egli, professor de Geografia de vocês. Então hoje a gente vai fazer a correção da atividade 8 da atividade da semana passada, referente às páginas 158 e 159 do livro didático, tá bom? Então preste atenção. Primeira questão, observe novamente a figura 16 na página 149. Identifique as cadeias montanhosas de maior extensão e altitude. Com base na análise do planisfério, identifique em seu caderno os continentes em que elas se localizam. Então, ele pede para a gente identificar as cadeias de montanha e os continentes em que elas se localizam. Então, a gente tem as cordilheiras dos Andes e as montanhas rochosas no continente americano. A gente tem a cadeia do Atlas no continente africano. A gente tem a cordilheira dos Alpes no continente europeu, e a gente tem a cordilheira do Himalaia no continente asiático, certo? Então, Andes e Rochosas no continente americano, Atlas no continente africano, Alpes no continente europeu e Himalaia no continente asiático. Segunda questão. Consulte o mapa físico do Brasil na página 154, localize a planície do Pantanal e responda as questões. Letra A. Em relação ao centro do território brasileiro, em que direção se localiza a planície do Pantanal? Então, se a gente tiver como base o centro do território brasileiro, a planície do Pantanal se localiza na região sudoeste, entre o sul e o oeste do Brasil, certo? Então, região sudoeste. Que tipo de planície é essa? Explique. É uma planície continental, pois está no interior da América do Sul. Então, a gente viu que a gente tem no Brasil planície continental e planície costeira. Costeira é aquela que fica no litoral, continental é que fica no centro ou dentro do continente. Então, a planície do Pantanal é uma planície continental. A que altitude está localizada essa planície? Entre 0 e 100 metros e também entre 100 e 200 metros. Então, a gente tem uma variável, de acordo com a localização, entre 0 metros ao nível do mar e 200 metros de altitude no máximo. Com base na altitude das terras a leste da planície, como você desenharia um perfil topográfico partindo da planície do Pantanal até a Serra do Caiapó? Então, a leste da planície do Pantanal, o relevo apresenta altitude entre 200 metros e 500 metros. Então, você ia fazer um desenho, mais ou menos nesse sentido. Terceira. Quais formas de relevo podem ser encontradas na localidade onde você mora? Então, pessoal, isso é uma resposta pessoal. Como a gente mora mais ou menos na mesma região, Teresina e Timon, a gente está no planalto e planície do rio Parnaíba. Então, as formas de relevo que a gente pode encontrar nas imediações onde nós estamos teriam no máximo planaltos e planícies, ok? Comente a relação entre a prática da agricultura e o relevo. As montanhas, por exemplo, restringem a prática da agricultura por causa de suas encostas íngremes. Em geral, os planaltos e as planícies facilitam o cultivo por causa do seu relevo ondulado e planos, respectivamente. Então, geralmente as áreas de planaltos e planícies, por causa das suas formações de relevo, facilitam a produção agrícola e as montanhas dificultam essa produção. Quinta questão. Represente em seu caderno uma depressão absoluta e uma depressão relativa. Em seguida, escreva uma legenda descrevendo as características de cada uma. Então, era para vocês fazerem um desenho, Eu vi alguns desenhos que foram feitos, ficaram muito bons. E aí eu vou só caracterizar cada uma. Depressão absoluta é aquela que se situa-se abaixo do nível do mar. E a depressão relativa situa-se em altitudes abaixo das terras que estão próximas, mas acima do nível do mar. Sétima questão.
interprete com atenção o perfil do relevo e responda as questões. Então aqui é o perfil do relevo do Nordeste. Então, ó, como eu falei, nós estamos próximo ao Rio Parnaíba, planaltos e chapadas do Rio Parnaíba, né? Então, aqui, certo, a gente tem uma altitude, um planalto, uma depressão sertaneja e o planalto da Borborema, o tabuleiro litorâneo, certo? Então esse é o perfil topográfico que ele quer que a gente identifique aquilo que ele vai pedir. Qual é a maior altitude do perfil e que formas de relevo ela corresponde, desculpa, né? Qual é a maior altitude do perfil, a que forma de relevo ela corresponde? Então, se a gente observar aqui, pessoal, a maior altitude, ó, que está com a maior altura em relação ao nível do mar, é o planalto da Borborema, né? A altitude dela, se a gente fosse traçar uma linha aqui, tem mais de uns 1.250 metros de altitude, certo? Então, ó, planalto da Borborema, cerca de 1.250 metros de altitude. Letra B. Por que a depressão sertaneja é do tipo relativa? Qual o ponto de menor altitude dessa depressão? Por que ela é do tipo relativa, pessoal? Porque ela está abaixo das áreas ao seu entorno, ó, mas está acima do nível do mar. Aqui o nível do mar, aqui o zero. Ó. Ela está acima do nível do mar e abaixo das áreas ao seu entorno. Qual é o ponto mais, né, que ele pede aqui? Ponto mais baixo, ponto de menor altitude dessa depressão. Então vamos dizer que seja aqui no centro, né? Em torno de 500 a 600 metros de altitude. Então, ó, porque está abaixo das terras próximas e acima do nível do mar, e o ponto de menor altitude cerca de 500 metros acima do nível do mar. Ok? Então, atividade bem simples, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, né? E aí, até a próxima.